A redação do Enem é uma das áreas do conhecimento que você poderá aumentar mais a sua nota. Aguarde até o final porque vai ter uma dica de um repertório coringa, né? Que eu utilizei tanto na redação do Enem, tanto no vestibular tradicional para temas totalmente diferentes. Vamos ler a redação. Então, vamos começar aqui pela introdução. E a introdução diz o seguinte: o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, é uma obra contemporânea. Por que eu coloquei contemporânea aqui? Porque, às vezes, se você for colocar Machado de Assis, é bom colocar que é um escritor realista, e por aí vai, né? Ou se você colocar um escritor romântico, para situar o corretor ali no tempo. A qual retrata o descaso com as mulheres pretas e pobres do Brasil, em sua maioria domésticas. Então, gente, aqui o tema foi a respeito do trabalho, né, o trabalho de serviço das mulheres no Brasil, algo que a gente não valoriza muito. Eu coloquei isso já para contextualizar com o tema. Então, já deu para ver que eu tenho uma noçãozinha do que se trata o tema proposto, e é por isso que vocês também têm que ler bastante aqueles textos motivadores, porque eles vão te dar um norte. Então, tudo que eu fiz nessa redação foi com base nos textos motivadores. Eu não copiei nenhum. Eu peguei a ideia e, a partir da ideia, eu trouxe para o meu texto. Diante disso, é nítido que, no Brasil, há uma desvalorização do trabalho de cuidado e doméstico realizado por mulheres. Dessa forma, faz-se fulcral debater sobre a origem da invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres e a persistência do preconceito em relação a esse tipo de atividade no país. Então aqui, eu já coloquei as duas partes os dois argumentos, né, que eu vou desenvolver ao longo dos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o primeiro foi a origem da invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres e a persistência do preconceito em relação a esse tipo de atividade no país. Então, o que eu tenho que fazer no meu texto? Eu tenho que seguir essas 2 linhas. Eu não posso inventar outra coisa no meu texto, entendeu? Aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei: é válido ressaltar, de início, o aspecto supracitado quanto à invisibilização do trabalho de cuidado na sociedade brasileira. Nesse sentido, a antropóloga brasileira Lilia Schwartz, em seu livro Brasil, uma biografia, enuncia a seguinte frase: o trabalho manual desvaloriza o homem. Aqui eu citei a antropóloga Lilia Schwartz. A Lilia Schwartz é uma antropóloga muito famosa aqui no Brasil e muitas redações nota 1000 citaram ela em algum ponto. Não necessariamente esse livro aqui. Então, quando eu li uma redação nota 1000, eu via que tinha uma recorrência da Lilia Schwartz, então eu vi que ela é uma boa escritora para utilizar na hora da redação. Então, quando eu fui fazer, eu pesquisei livros, entrevistas da Lilia Schwartz para que eu pudesse colocar no meu texto e ficar mais assertivo. Sob essa perspectiva, é indubitável que a falta de visibilidade desse tipo de trabalho decorre da história brasileira, que designou esse tipo de prática as pretas escravizadas. Logo, existe uma relação muito próxima entre a desvalorização dessa atividade laboral e as raízes escravistas brasileiras, as quais evidenciam as origens racistas do país. Então aqui, o que eu tentei fazer, né? Eu tentei fazer uma crítica social, porque se você só ficar expondo ideias, o texto vai ficar expositivo. Então você tem que ser crítico, você tem que colocar um ponto de vista, de fato, no seu texto, para que o corretor veja que é de fato um texto dissertativo argumentativo, e não somente aquele texto expositivo que você coloca um repertório ali e não explica direito o que você quer. Só que é claro, deixando de forma impessoal, sem colocar eu acho, você tem que colocar que é aquilo, entenderam? Além disso, apesar de tal processo ter se encerrado no século XIX, esse problema permanece na nação brasileira. Nessa análise, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em seu primeiro discurso nesse cargo, destacou: trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vocês existem e são importantes para nós. Ele falou, na verdade, que são valiosos para nós. Aqui eu coloquei importância, que era o que eu lembrava na hora, mas deu certo da mesma forma. Essa fala, embora traga uma ideia importante para o corpo social, não se concretiza na realidade, pois mulheres que executam serviços de cuidado
permanecem esquecidas. Então, já lembrando daquele argumento que eu tinha colocado, eu coloquei a persistência do preconceito em relação a esse tipo de atividade, lá na introdução. Então, eu estou retomando essa ideia aqui. Na realidade, pois as mulheres que executam serviços de cuidado permanecem esquecidas, sem o devido reconhecimento por seu trabalho. Assim, é inegável que os trabalhos de cuidado são negligenciados até pelo poder público, o qual não contempla essas cidadãs de forma eficiente. Aí aqui a gente já chega na conclusão. E na conclusão eu usava muito um modelo pronto, para eu não precisar ficar pensando tanto assim no agente, no modo, no efeito, na causa e tananã. Eu já colocava sempre dessa mesma forma. Então eu vou ler aqui para vocês mais ou menos como é. Portanto, torna-se urgente a adoção de medidas para a valorização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Essa parte aqui não é necessária, mas eu gosto de colocar para retomar a ideia. Para tanto, a fim de promover a visibilidade desse tipo de atividade, cabe ao Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo bem-estar social. Vale ressaltar aqui que eu coloco essa parte, órgão responsável pelo bem-estar social, já como detalhamento. Então, eu sempre detalhava o agente para não precisar detalhar outra coisa ao longo do texto. A criação de propagandas por meio de cartazes e postagens nas redes sociais do governo que incentivam a valorização desse tipo de trabalho no país, tendo como efeito a valorização dos esforços realizados por essas mulheres. Então, ao se adotar tais medidas, o discurso feito pelo intelectual, aqui eu errei, né? Eu coloquei intelectual, Silvio Almeida, será alcançado no Brasil. Então, eu retomei algum repertório ali do texto para o final, para fechar o texto, para ver que o texto teve um planejamento. E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que sempre colocar um planejamento aqui para o texto ficar muito bem amarrado, porque senão vai ficar um texto confuso, e que o leitor não vê que tem uma continuidade. E o repertório que eu falei, que eu usei tanto no vestibular da UNB para tirar 9,8, tanto na redação do Enem para tirar 980, foi esse do Silvio Almeida. Porque na redação do vestibular da UNB, ele queria sobre a questão indígena, demarcação de terras indígenas. Então eu utilizei esse texto porque ele fala muito sobre cidadania. E cidadania é um tema que cai muito em vestibulares. Então você falar homens e mulheres negras, vocês existem e são valiosos para nós. Povos indígenas, vocês existem e são valiosos para nós. Então eu usei esse trecho lá na redação da UNB e deu super certo, né? Consegui 9,8. Aqui nessa redação, eu tirei 200 em todas as competências, exceto na competência 1, que eu tirei 180, eu já vi esse erro aqui, né, de grafia, mas também, eventualmente, teve algum erro de vírgula, eu errava frequentemente a utilização de vírgulas. Mas vale dizer, gente, que, por exemplo, se você não está indo tão bem no seu cursinho e tudo mais, não significa que no dia da prova você vai tirar aquela nota do cursinho. Eu fazia poliedro online e sempre eu tirei 880, a minha maior nota nesse cursinho foi 920. No dia da prova, eu consegui o 980. Então, às vezes um treino difícil vai dar um resultado muito bom para vocês. Enquanto no outro ano que eu tinha estudado, eu estava tirando muito 960 e no dia da prova eu tirei 920. Então, às vezes é melhor o cursinho puxar um pouco sua nota para baixo e no dia da prova você ter uma nota muito maior do que você esperava, do que você ficar tendo uma notas altas ali e no dia da prova você ter uma nota mais baixa, apesar de 920 ser uma nota muito boa também. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenha sido muito proveitoso para vocês. Já se inscreva aqui no canal, deixa o like e, como eu falei no início do vídeo, um comentário para ajudar aqui no canal e a gente crescer cada vez mais. Então é isso, galera. Valeu, falou! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.